um assunto que está preocupando as famílias em todo o país. De acordo com a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, 66,5% dos brasileiros encerraram o ano com dívidas ou contas atrasadas, um aumento de 2,8 pontos percentuais em comparação com 2019. E o maior número desde quando a série começou em 2010. Então, como fazer para negociar as dívidas e tirar as contas do vermelho em um cenário como este de pandemia? É sobre isso que a gente conversa agora pela internet com o Caio Santana, que é educador financeiro. Caio, boa tarde para você. Muito obrigado por atender o nosso convite aqui na TV Aparecida, o TJ, e falar de uma situação que está afligindo muitas famílias, né? Contas no vermelho, que foi agravado pela questão da pandemia do coronavírus. O que fazer para planejar melhor, pagar essas contas todas, essas dívidas e ficar aí no azul? É isso mesmo, boa tarde a todos, né? A gente vive hoje, desde o início da pandemia, um aumento crescente, né, das dívidas. Muita gente pode pegar até mesmo estatísticas da Fintech Grupo H, desde o início da pandemia, a busca por empréstimos para quitação de dívidas, contas, dentre outras dívidas que os consumidores conseguiram, né, e muito por causa do desemprego, aumentou em 115%, mais de 100% a busca por empréstimo. E hoje a gente, né, a maioria, na verdade, daqueles que buscam empréstimo, estão buscando empréstimo para renegociar as suas dívidas, né, as dívidas que elas já possuem. Hoje esse número crescente para a renegociação de dívidas pode ser muito devido à pandemia, por causa do desemprego, e a renegociação, antes de tudo, né, a negociação das dívidas, elas precisam ter um planejamento financeiro, né, é justamente esse o meu trabalho hoje. Sou planejador financeiro e para a negociação de dívidas, a gente vê se cabe, né, a todas aquelas dívidas no nosso bolso. Nós necessitamos de um planejamento financeiro, colocar todas as nossas contas na ponta do lápis, seja talvez numa planilha, anotar os nossos gastos num grupo do WhatsApp, seria uma das formas de planejamento financeiro para nós termos controle sobre os nossos gastos, né? Ô Caio, a gente sabe que nessas situação de dívidas, né, o grande vilão da história acaba sendo os juros, né, que complica toda a parte financeira aí. Deve ser a prioridade da pessoa realmente renegociar a questão dos juros nesses empréstimos? Quando a gente vai renegociar alguma dívida, né, nós precisamos prestar muita atenção nos juros, né? Os juros, quando a gente fala em renegociação de dívida, na verdade, nós precisamos perceber se aquilo vai encaixar no nosso orçamento, né? Saber administrar o nosso saldo. Se esse saldo vai ser o suficiente para comportar os juros renegociados e a quantidade de parcelas, né? Quando a gente fala de renegociação de dívida, na verdade, muito se aumenta na quantidade de parcelas. Os juros, eles se mantêm e a quantidade aumenta. Existe, é claro, a gente nesse ponto colocamos a questão da reserva de emergência, né? Se nós temos a capacidade de honrar aquela dívida que nós temos, né? No caso, a renegociação dessa dívida. Então, sempre é bom a gente colocar em pauta a questão da reserva de emergência. Quando a gente renegocia uma dívida, além dos juros, claro que devemos prestar atenção, que devemos perguntar para a instituição financeira ou banco que estamos fazendo, nós devemos prestar atenção na quantidade de parcelas, o quanto mais aquela dívida vai se perdurar, né? E prestar atenção na nossa reserva de emergência. Se caso a minha renda fixa ou o meu salário, né, no caso, eu perca ele, se a minha reserva de emergência vai ser o suficiente para arcar com aquela dívida, além das minhas despesas mensais, né, claro. Ok, quero agradecer muito a sua participação aqui no TJ Aparecida, dando essas dicas importantes, principalmente nesse momento de pandemia, né, que a gente está vivendo. Complicado. A gente mostrou no começo do telejornal de hoje que muita gente perdeu o emprego, ficou sem renda nenhuma, mas as contas já vinham se acumulando, né, acabaram vindo junto com a pandemia e isso dificultou a vida de muita gente. Portanto, são essas dicas para a gente tentar controlar os gastos, pagar aquilo que a gente está devendo e não gastar mais, né? Dar uma segurada que esse é o momento certo para isso. Muito obrigado, uma boa tarde para você, viu? Igualmente, obrigado. Um abraço. Obrigado, Caio, pela participação.